Hora de conversar com o Mônica Bergamo. A Mônica vai trazer informações aqui sobre a Recueta de Guilherme Derrite Recueta. em relação ao projeto de combate a facções criminosas. Ô, Mônica, essa história não acabou ainda, né? Bom dia pra você. Ih, tá longe de acabar, Megali, bom dia a todos. Pois é, o governo está comemorando como uma vitória grande os recuos, a recueta, como disse você, impostos ao deputado federal Guilherme Derrite, o secretário de Segurança aqui de São Paulo, que depois de uma pressão muito grande, né, do próprio governo, de deputados federais, de especialistas em segurança, recuou, né, em dois pontos fundamentais do seu ex-relatório, do seu antigo relatório sobre o projeto, o que incluía na lei do terrorismo os crimes de organizações criminosas ou semelhantes, e o que na prática acabava com a autonomia da Polícia Federal. Acabava com a Polícia Federal, Megali, porque a Polícia Federal só poderia atuar, como a gente disse aqui ontem, mediante, imagina só, convocação de governador de estado, ou então, num segundo momento, avisando o governador do estado de que iria investigar algo em seu território. Quer dizer, se houvesse autoridades investigadas, elas seriam avisadas previamente, né? Bacana, né, Megali? Elas saberiam antes que tinha uma operação em andamento. Agora, o governo federal ele recuou, Derrite recuou, apresentou um novo relatório à noite. Eu estava lendo aqui agora, enquanto vocês estavam aí conversando, fazendo outras reportagens. O governo diz que ainda há problemas muito, muito graves na proposta dele. Né? Diz que a proposta original do governo mudava artigos de códigos que já existem, Megali. Código de Processo Penal, Código Penal, Lei de Organização Criminosa. Então, era uma proposta que alterava tudo isso, que endurecia as penas, que previa uma série de medidas, mas que estava em sintonia, dialogava com o sistema penal já existente. O que ele fala, o governo, o Ministério da Justiça, acabei de conversar lá, que o Derrite cria uma nova lei e que essa nova lei vai resultar em conflitos com diversas outras normas já em vigor. Quando você começa a ter uma confusão jurídica, o Megali, quem que leva a melhor? Quando você tem... o Megali fez uma infração, tem 5 leis punindo. Qual das leis vai ser enquadrado, Megali? Quer dizer, é obviamente que os criminosos levam vantagem quando há confusão jurídica, quando não há clareza jurídica. Então, por exemplo, ele cria um novo tipo penal, o homicídio praticado em contexto de organização criminosa. Bom, já existe lei que pune homicídio e já tem agravantes para os homicídios. Então basta você colocar esse agravante na lei que já existe. E não criar uma nova lei, criar um novo tipo penal. Esse é o argumento no momento do governo para criticar o projeto dele. E uma outra questão que é bem crucial, Megali, o Derrite no projeto, ele esvazia os fundos existentes para o combate ao crime no plano federal, inclusive um fundo que abastece a própria Polícia Federal. Por quê? Porque ele, em algum determinado momento ali do relatório, ele destina os recursos advindos de bens apreendidos dos criminosos não mais para esses fundos, mas sim para os estados, para fundos estaduais. Então, Megali, apesar do recuo, ainda tem muitos pontos de divergência, ainda tem muita, muita briga pela frente para aprovar esse projeto. Lembrando que ele sendo aprovado na Câmara, ele ainda vai para o Senado, e do Senado ainda vai para a sanção do presidente da República. Então vai ser uma longa novela, Megali. Ô, Mônica, e quantos Algo que motivos... era para ser mais consensual, né? Algo que era para ser um pouco mais tranquilo, né? Ah, mas existe alguma coisa consensual no Brasil? Nem seleção brasileira mais é consensual. Ô, Mônica, eu não sei se você colheu alguma informação sobre as motivações do Hugo Mota de ter escolhido justamente o Derrite, né, para relatar um projeto que, no final das contas, é do governo. É como se no governo do Bolsonaro, sei lá, o presidente da Câmara entregasse ao Guilherme Boulos, ou alguém até mais radical, muito mais, para relatar um projeto que vem do executivo, né? É uma escolha exótica. Foi uma provocação pura e simples ou houve algum motivo mais pragmático, pelo que você Eu apurou, acho Mônica? que eu acho que são várias as explicações, né, que já me deram. Primeiro que o Hugo Mota ele se equilibra ali entre uma proximidade com o governo e uma proximidade com a oposição. Você se recorda que ele foi eleito com apoio tanto do governo quanto da oposição. Então ele tem que ficar sempre dando no cravo, outra na ferradura. Uma segunda motivação, ele é muito ligado ao senador Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, que lançou
aqui em São Paulo o Guilherme Derrite para ser candidato ao Senado. Quer dizer, não está lançado ainda, mas é pré-candidato ao Senado. Então, era uma oportunidade de dar uma visibilidade para o Derrite num projeto tão importante, né, Megali? E colocando ali os pontos de vista também de um certo setor do Centrão que não gosta da Polícia Federal, né? Que tem a Polícia Federal ali sempre no encalço, vamos dizer assim, né? Então, junta tudo e aí você consegue alguma explicação. Porque realmente é estranho, né? Quer dizer, o governo manda um projeto aí discutido há muito tempo, né? Dentro do Ministério da Justiça com técnicos, né? E de repente você, do dia para a noite, faz uma reviravolta num projeto que era para ter uma análise um pouco mais calma, mais tranquila. E quando você coloca um prócer da oposição ao governo para relatar, e ele muda tudo, inclusive esvaziando a Polícia Federal, quer dizer, óbvio que você vai criar muitos conflitos. Mas o Hugo Mota ontem interviu, né, para tentar se chegar a um projeto menos polêmico. Como a gente viu aí, ainda sobram polêmicas nesse projeto. Mas eu acho que essa explicação podem ser essas explicações para a gente entender, Megali. É, a proximidade do Mota com Ciro Nogueira, que é o padrinho político do Guilherme Derrite, né? Que quer lançar vê grandes planos para o Derrite, né? Então queria expor o Derrite aí uh, na opinião pública, ter uma exposição maior, palco, mídia, e também o fato dele se equilibrar, alguma Mota, entre oposição e governo e querer ali precisar, né? Às vezes fazer gestos também para a oposição, Megali. Mônica, bom trabalho para você, até amanhã. Até amanhã.